Colégio Equipe Patos, HNSF, Cicobi Credicopa e Unipan apresentam Jornal da Manhã Patos. Oferecimento Coop Patos, Laboratório Carlos Chagas, Prodoeste, Sanquia e Unimed. Direção-geral Humberto Neiva e Carlos Alberto Chaulin. Jornal da Manhã Patos. Bom dia, ótima sexta-feira para você. Seja bem-vindo à entrevista da semana. Bom dia, Sabrina Souza. Um ótimo dia, Edilson Guimarães. Boa sexta-feira para você que nos ouve e também nos assiste aqui na Rádio que Virou TV. Entrevista. A Jovem Pan Patos apresenta a você a especialista em educação sexual e influencer Letícia Balducci, especializada em sexualidade humana. Ela é autora do livro Manual para uma Vida Despornificada, idealizadora do curso Despornifique-se de reconhecimento Globo.com e do projeto Diga Não à Pornografia, em parceria com o governo do estado de Mato Grosso. Letícia Balducci, ótimo dia, boa sexta-feira, seja bem-vinda à entrevista da semana aqui na Rádio que Virou TV. Olá, obrigada. Bom dia, Sabrina. Bom dia, Edilson. Bom dia. Excelente dia. Estão me ouvindo bem? Muito bem. Estamos te ouvindo e vendo você também muito bem. Você está onde neste momento, Letícia? Eu estou no estúdio que eu faço a gravação do meu curso, dos meus vídeos, aqui em Cuiabá. Bem bacana. Bom, então vamos começar, Letícia. Como e por que você resolveu entrar no mundo da educação sexual? Então, desde cedo eu percebi que esse contato era frequente, né, do conteúdo explícito. Então, à medida que eu fui crescendo, eu percebi que a internet estava cada vez mais cedo na vida dos jovens, assim como foi na minha vida. E aí eu tive esse contato precocemente através de plataformas infantis, então eu comecei a estudar a fundo esse tema, pesquisar artigos, estudos. Os artigos se tornou um livro, ele acabou de ser lançado, Manual para uma Vida Despornificada. Ele é um programa de educação sexual de combate ao vício em pornografia e masturbação. E quando eu trouxe para a internet sobre essa conscientização, a galera foi muito adepta e percebeu que sim, esse consumo está afetando cada vez mais as suas vidas, destruindo relacionamentos e também entrando cada vez mais cedo na vida de muitos jovens e crianças. Ô Letícia, na sua vivência, você percebe que as pessoas entendem realmente de sexo? Não. Com certeza não entendem. A maioria do que as pessoas sabem sobre sexo, isso aí eu vejo com todos os meus seguidores e os meus alunos, é baseado no que eles viram online. Eles não entendem que é uma relação saudável, é saúde, é prazerosa. O sexo hoje ele está sempre ligado ao conteúdo que a gente ouve e assiste. Conteúdos degradantes e relacionado até a putaria, algo ruim. O que não é assim. Bom, agora a gente vai direcionar um pouquinho aí para os pais, né, que estão nos assistindo e nos ouvindo. Vamos falar um pouco agora sobre a responsabilidade deles. Tem muita procura dos pais, Letícia, com relação aí ao seu trabalho? Sim, tem bastante, principalmente porque eles não são instruídos a como abordar esse assunto com crianças e com pré-adolescentes, né? Eles às vezes têm acesso ao computador, ao celular, e os pais às vezes não sabem nem como colocar um filtro, como abordar. A questão não é se a criança vai ter esse acesso, mas quando, porque inevitavelmente eles terão. Hoje eu tenho conteúdos para proteger crianças a partir dos 3 anos de idade, então é importante os pais se educarem para poderem educar. Letícia, você costuma falar para qual público? O meu público hoje ele é dividido em 3 categorias. Eu falo para jovens adultos, a maioria são homens, mas muitas mulheres têm esse contato, para pais, psicólogos e hoje também para casais. Letícia, e entre pais e filhos, falta diálogo sobre o assunto também? Falta, com certeza. É um tabu muito grande hoje, né? Falar sobre esse tema. E eu falo assim, algo que é tão visto no cotidiano não é abordado em casa, por exemplo. Então a criança ela fica à mercê do que ela vê online e do que os colegas mostram para ela na escola. É isto, Letícia, esse foi apenas o nosso primeiro bloco. A gente vai para um rapidíssimo intervalo comercial. Você, também os nossos ouvintes e espectadores, não saiam daí que a gente volta já já.
De Traça, Mitsubishi apresenta toda a força e imponência de uma picape L200 você já conhece. Agora, o que mais importa nesse comercial? As facilidades de sair com uma. Venha fazer um test drive e ter acesso às ofertas especiais preparadas exclusivamente para você. E ainda o atendimento personalizado de uma concessionária Mitsubishi. L200 é só na De Traça, Mitsubishi. 3438187070. Juntos salvamos vidas. Desafios separam pessoas comuns de pessoas notáveis. Só quem consegue transformar conhecimento em oportunidade alcança o lugar de protagonista da sua própria história. Vestibular 2023 Unipam. Sua vida merece uma história de destaque. Inscrições pelo site vestibular.unipam.edu.br. Prova dia 11 de dezembro. Unipam. Educação que transforma. Tenho um plano pra viver com mais tranquilidade, levar a vida leve sempre com facilidade. Existe um plano pra você e sua família, sua empresa e funcionário com saúde e alegria. É o plano Unimed. É o plano Unimed. É o plano Unimed. Unimed Patos de Minas. Cuidar de você. Esse é o plano. Atenção pecuarista! Chegou a segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa e ocorre do dia 1º até o dia 30 de novembro, válida para bovinos e bubalinos de todas as idades. Na Agropecuária Copatos você encontrará suas vacinas com parcelamento em até 3 vezes, pacotes especiais, suporte junto ao IMA e concorre a 7 pistolas de fluxo contínuo e uma TV de 43 polegadas. Vá até uma Agropecuária Copatos mais próxima, pois os estoques são limitados. Agropecuária Copatos, de produtor para produtor. Jornal da Manhã Patos. Classificado Tintim, 31 anos, criando oportunidades de bons negócios. Você que está precisando de uma grana extra, daquela bike, geladeira, TV, vender seu carro, alugar sua casa ou arrumar um emprego, faça seu anúncio no Classificado Tintim. Classificado Tintim, anunciou, vendeu. Telefone 3821-1133. Hoje, na mais ouvida de Patos de Minas, a entrevista da semana é com a educadora sexual Letícia Balducci. Letícia, você deve gostar muito de maxixe com peixe, né? Eu gosto. Que é um prato bem especial aí de Cuiabá, não é? Aqui é o peixe frito e farofa de banana, Maria Isabel. Mas tem o maxixe também. Tem o maxixe também, mas não sei se eu gosto muito não. Tem o pequi também. Pequi também. Ô Letícia, por que a pornografia é um vício? A pornografia, a gente acha que é só um entretenimento inofensivo, só que está longe de ser somente uma diversão, né? Algo que você assiste uma hora e depois tá tudo bem. Só que ela pode remodelar os seus comandos neurais, ela pode fazer com que você acredite que o que você está vendo é o correto, pode afetar na sua relação humana, com certeza, te trazer disfunções sexuais e afastar você do contato social cada vez mais. E isso é de efeito imediato ou demora aí meses ou anos, né, para isso acontecer, Letícia? Geralmente é um hábito, né, que a pessoa desenvolve. Como o instinto sexual ele é básico no ser humano, todos nós temos, a pessoa ela assiste o conteúdo, então ela provoca aquela sensação boa, dopamina liberada, e ela tende a escalar cada vez mais. Então nunca é um consumo assim de uma vez e pronto. A pessoa tende a voltar, é o que eu mais vejo hoje através dos meus seguidores e alunos. O que fazer para se ter controle do que os filhos fazem nas redes sociais, que é o canal principal dos abusadores? É o canal principal, por isso que eu falo, por isso que eu tenho esse projeto em escolas. A maioria dos abusos acontecem no âmbito familiar, mais de 90% deles, segundo o Ministério dos Direitos Humanos, mas os pais podem preveni-los através da educação. Como eu falei, eu tenho material para a partir dos 3 anos de idade, e também um filtro, o Parental Control, que é um controle parental, onde o pai consegue ter acesso ao que o filho está acessando online e também no computador, mas o que é importante é preveni-los através da informação, para que ele possa relatar o abuso, caso aconteça, relatar a exposição, caso um colega mostre a ele.
Ô Letícia, e chega até você informações de desenhos próprios, né, para criança, mas que tenham ali um conteúdo escondido sexual? É o que mais tem, Sabrina. Tem demais. Foi assim que eu tive meu primeiro contato. Foi através de joguinhos infantis. E no meio desses joguinhos tinha uma opção assim, jogos de sexo. Aí foi a porta de entrada. Os pais me relatam que no meio do conteúdo do YouTube de desenho animado tem conteúdo sexual. Então o desenho que não é sexual se torna sexual. Isso os predadores infantis colocam para que as crianças sejam fisgadas por esse conteúdo. E os vídeos pornográficos, ô Letícia? Os vídeos pornográficos antes, você tinha que colocar assim, eu sou maior de 18 anos. Hoje em dia não, hoje em dia qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, qualquer idade pode ter acesso a esse conteúdo com apenas um clique. Ao conteúdo mais degradante e terrível possível. Ô Letícia, para muitas pessoas, os primeiros contatos com conteúdo sexual são os vídeos pornográficos. Então, né, crescem achando que é daquela forma que funciona, que é a forma certa de se relacionar. O que fazer quanto a isso? Como a pornografia hoje não é só um site que você acessa, nós conseguimos achar facilmente nos filmes, nas séries, nas músicas, videoclipes. Hoje em dia parece que pinga conteúdo sexual em todo lugar. Então, se não tivermos acesso a uma educação sexual correta, baseada na ciência, para que a gente possa se prevenir e não relacionar aquele conteúdo com a nossa sexualidade, só aí podemos mudar e saber como controlar esse impulso dentro de nós. Senão, esses conteúdos acabam ativando o instinto sexual e nós que não é parte da nossa sexualidade vai nos moldando conforme que estamos vendo. E você acha que as nossas autoridades estão preocupadas quando a gente fala de educação sexual, ô Letícia? Pois é, esse meu projeto Diga Não à Pornografia entrou agora em escolas e eu precisei colocar ele assim de uma forma bem básica, assim, de acordo com a faixa etária, mas ainda há uma desinformação muito grande. Eu acredito que o governo ele não se lança muito contra a pornografia, temendo rótulos moralistas, tentam banir a pornografia infantil, só que deixa a adulta de lado, só que é irracional, porque não se pode admitir a separação entre elas caminham de mãos dadas. Então você acredita que deveria ter a educação sexual em todas as escolas, no Brasil todo? Com certeza, porque não é ensinar sobre sexo, Sabrina, é prevenção. Prevenção ao conteúdo explícito, prevenção ao abuso, prevenção a qualquer tipo desse contato. Então é muito importante. Ao exercer o seu trabalho, Letícia, que tipo de resultados você tem colhido? Eu fico muito feliz que as pessoas que se conscientizam e buscam esse tipo de ajuda, elas tomam uma decisão e a partir daí, a partir do conhecimento, elas vêm colhendo bons frutos, né? Direto eu posto os relatos das pessoas me agradecendo, falando, nossa, eu já tô há dias sem, Letícia, eu recuperei meu casamento, Letícia, eu recuperei meu convívio social, Letícia, eu reverti as disfunções. Então os resultados é possível mesmo do cérebro adulto mudar e a gente está fazendo um ótimo trabalho até aqui. Letícia Balducci continua com a gente aqui na Jovem Pan Patos. Nós vamos para um rápido intervalo e já tem mais. Para se sobressair é importante conhecer os seus pontos fortes e fracos, se preparar bem para cada desafio e entender que visão estratégica e tomada de decisões rápidas te colocam em vantagem para virar o jogo e não deixar a bola cair. Esteja onde você estiver. Para estar entre os melhores, você precisa ousar, ter um grande time e as melhores tecnologias. Você precisa ter a melhor solução de gestão para o seu negócio. Sankhya, liberdade para evoluir. Novembro é o mês de luta contra o câncer de próstata. A prevenção e o diagnóstico precoce podem salvar sua vida. Se você tem mais de 40 anos, consulte o urologista e realize o seu exame de toque. Previna-se. A sua saúde é muito mais importante que qualquer tipo de preconceito. Algumas lutas podem ser vencidas antes mesmo de serem iniciadas. Novembro Azul. Juntos pela saúde do homem. Uma campanha HNSF. Apaixonados pela vida.
Novo Plano Pontual Consórcio Mercedes-Benz. Um grupo de consórcio de até 60 meses com 120 participantes e 2 contemplações por sorteio todos os meses. Ele é perfeito para quem precisa de autonomia para planejar a aquisição de caminhões. A partir da 6ª parcela paga, você pode antecipar a conquista do seu caminhão com a opção Pontual, uma operação em parceria com a instituição financeira. Funciona assim. No 6º mês do plano, se você não foi contemplado no sorteio, basta antecipar 18 parcelas para completar 24 parcelas pagas e assim adquirir o veículo. Se você pagar até a 24ª parcela e não for sorteado, você pode optar pela antecipação do caminhão a qualquer momento, sem pagar nenhuma parcela adicional. Fale agora com um dos nossos concessionários. Não espere a sorte acontecer. Plano Pontual Consórcio Mercedes-Benz. Prodoeste, sua concessionária Mercedes-Benz em Patos e região. Jornal da Manhã Patos. O classificado Chintim não possui Facebook nem grupos de WhatsApp. São todos falsos. Só tem o site www.classificadochintim.com.br. Classificado Chintim anunciou, vendeu. Classificado Chintim, 31 anos fazendo a diferença e ajudando você a realizar bons negócios, vender e comprar com toda a segurança. Na Jovem Pan Patos, na entrevista desta sexta-feira, você ouve Letícia Balducci, influencer e educadora sexual. Letícia, no bloco anterior, você caracterizou a pornografia como degradante. No entanto, a maioria dos filmes são a representação do que realmente se passa numa relação real. Você poderia diferenciar por que a pornografia é degradante e a relação real não? Pornografia é tudo menos uma relação sexual. Os vídeos são focados, como eu falei, em fantasias que envolvem estupro, incesto, crimes sexuais no geral, principalmente violência contra a mulher, mais de 88% dos vídeos, e só mostram a relação baseada na penetração, no orgasmo e só. O que eu falo é que essa não é a verdadeira relação sexual. É uma pequena parte do que é. E tá vendendo essa ideia para muitas pessoas que acabam comprando aquilo como verdade. Se o sexo é algo natural na vida das pessoas, por que ainda é considerado um tabu? Eu acredito que é porque não temos esse espaço para falar sobre isso. Para as mulheres, eu vejo que as mulheres, principalmente, elas acabam entrando na pornografia para aprender sobre relação sexual. Então foi um avanço histórico a gente poder expressar hoje esse assunto, só que não tem essa informação, por quê? Não tem educação sexual, então as pessoas comentam umas com as outras o que elas viram online, e acaba sendo um tabu entre as pessoas, né? Principalmente, eu acredito, entre mulheres e jovens. Letícia, e tem idade certa para começar a entender sobre sexualidade? Não tem idade certa. A partir do momento que nascemos e nos entendemos por gente. Porque, por exemplo, como que um bebezinho ele demonstra sexualidade? Trocando fralda, beijinhos, carícias, afeto. Sexualidade nada mais é a maneira que nós expressamos afetividade. Então, desde cedo, as crianças têm que ser instruídas a protegerem o seu próprio corpo, a saberem nomear as partes do corpo e a se protegerem e relatarem qualquer tipo de contato. E como funciona o seu workshop Despornifique-se de reconhecimento nacional? O Despornifique-se é o meu programa principal, onde eu trabalho com jovens adultos que nunca tiveram acesso à informação sexual. Sempre vai através do autoconhecimento, é uma redescoberta da sua sexualidade, então quem você é sem esse conteúdo? Homens ali, mais de 30, 40 anos, casados, pais, eles falam, Letícia, eu nunca tive acesso a isso, a essa informação, tudo que eu aprendi sobre sexo e sexualidade foi através do que eu vi online. Então a gente faz todo esse processo de autoconhecimento, através do conhecimento também do inimigo que ele quer combater, da indústria pornográfica, todos os efeitos neurológicos do vício, como revertê-los e como reverter as disfunções sexuais. Enfim, é bem completo e esse é o meu principal programa. E aí, para encontrar, é só digitar na internet, Despornifique-se, é assim? Fica mais fácil colocar especialistax.com, Especialista X também em todas as redes sociais, que fica ali tudo organizado para as pessoas poderem encontrar e ter o acesso facilmente. A relação sexual, no seu entendimento, Letícia, tem uma fórmula?
A fórmula, na verdade, é a partir do momento em que você expressa a afetividade, ela pode ser expressada não só no convívio social com nossos amigos e familiares, mas quando você tem esse tipo de contato amoroso sexual com o outro, ela começa desde o começo do dia, né? Como você é tratado, qualquer contato íntimo com alguém já se configura relação sexual, então nada mais é do que carícias, beijos, abraços preliminares, como eu falei. A penetração e o orgasmo é só a cereja do bolo, mas ela começa desde antes. Letícia, e recentemente você lançou o seu primeiro livro, o Manual para uma Vida Despornificada. Conta um pouquinho pra gente o conteúdo da obra, como que foi o lançamento, onde comprar também. O livro está disponível no meu website, ele já foi um sucesso de vendas desde o primeiro dia, tem 2 semanas de lançamento, eu vou estar mostrando ele aqui para vocês, eu vou pegar ele ali, mas ele fala tudo, eu conto até desde a minha história, desde quem foram as primeiras pessoas que perceberam que a pornografia é um problema, eu falo sobre arte versus pornô, será que tem alguma diferença? E também tudo sobre como você pode reverter esses efeitos neurológicos do vício e como você pode recuperar a sua sexualidade natural, como que a pornografia afeta a sua vida pessoal, seus relacionamentos e toda a sociedade. Então tá, no próximo bloco a gente vai mostrar, no início do próximo bloco, a gente quer mostrar a sua obra. Beleza. Um caso que chocou o país recentemente foi o do médico anestesista que se aproveitava de mulheres anestesiadas para praticar atos sexuais. Como você avalia um caso assim, Letícia? Seria uma doença mental? Ou um vício sexual, acrescento ainda. O que é isso, Letícia? Acredito que foi os dois, porque não existe uma predisposição genética para se ter um vício em pornografia, mas a pessoa que já tem a tendência em ter um comportamento assim, a pornografia violenta acaba reforçando esse comportamento. Então ele é incentivado pelo que ele está vendo, o corpo ele acredita que pode reproduzir, porque temos os neurônios, espelhos e toda aquela sensação que é produzida após você consumir esse conteúdo. São substâncias químicas que sobrepujam a sua habilidade de pensar logicamente. Então você acaba agindo como um mamífero promíscuo e conforme as suas emoções e prazeres. Então com certeza a pornografia violenta pode sim afetar o comportamento. A educação e a gentileza melhoram a relação sexual? Você acha que as mulheres gostam mesmo daqueles homens brutos? E os homens também gostam daquelas mulheres consideradas brutas? Então, nós primeiro precisamos entender se o nosso comportamento sexual ele é influenciado ou não pelo consumo de conteúdo explícito. E nós só iremos descobrir se é o âmago da nossa sexualidade se nos abstermos desse conteúdo. Então, se for uma coisa que eu consinto e a outra pessoa também consente, ok. Mas se não, tem que verificar. Se pode ser uma fantasia que até coloca a vida do outro em risco. Letícia, e para fechar o nosso bloco, você havia comentado agora há pouco sobre os cuidados com a criança, né, ali das partes íntimas e tudo mais. Vamos frisar um pouquinho mais para os pais, né, de primeira viagem, por exemplo, que tem criança em casa, da importância de, desde pequenininho, já mostrar, olha, aqui só o papai, só a mamãe pode mexer, se alguém encostar ali, né... Enfim, você entende melhor, né? Conta aí para os nossos pais, ouvintes e telespectadores um pouquinho mais desse cuidado com os pequenos. Pais, é muito importante esse acesso à informação para que não seja uma conversa de uma vez e pronto, porque isso não pode assustar a criança. Às vezes os pais querem ficar 2 horas conversando sobre esse assunto e nunca mais tocar nele. Só que não é uma conversa que tem que ser simples, que tem que ser amigável. Nós temos materiais para pais, materiais para crianças, onde mostra, né, sobre as partes do corpo, o quanto elas são bonitas, naturais e saudáveis e como eles podem ter esse filtro natural de proteção para se prevenirem do contato precoce com a pornografia. Então, se vocês quiserem acessar o meu conteúdo, podem entrar no @especialistax, que eu tenho lá um material específico para pais, tenho profissionais que também me ajudam a instruí-los, para que a gente possa prevenir essas crianças de tanto acesso, de tanta exposição, que faz até com que eles sexualizem precocemente, pode acarretar aí a gravidez precoce, infecções sexualmente transmissíveis e vários outros aspectos negativos aí que envolvem esse contato tão cedo.
E Letícia, continue conosco, a gente volta já já com muito mais, com um pouco mais dessa aula aqui sobre educação sexual na Jovem Pan Patos. Você está ligado na novidade que a Copatos preparou para você? A mussarela bolinha. Agora acompanha a família de delícias da Copatos. Disponível na embalagem de 500 gramas, ela é a pedida certa na churrascaria ou naquele encontro especial com a família e os amigos, trazendo uma textura e derretimento incríveis da melhor mussarela para suas ocasiões mais especiais. Para experimentar essa nova delícia, basta ir no supermercado mais próximo de você ou em uma de nossas lojas conceito de leite e derivados. Copatos, sempre presente. Tem um plano pra viver com mais tranquilidade, levar a vida leve sempre com facilidade. Existe um plano pra você e sua família, sua empresa e funcionário com saúde e alegria. É o plano Unimed. É o plano Unimed. É o plano Unimed. Unimed Patos de Minas. Cuidar de você. Esse é o plano. Novembro é o mês de luta contra o câncer de próstata. A prevenção e o diagnóstico precoce podem salvar sua vida. Se você tem mais de 40 anos, consulte o urologista e realize o seu exame de toque. Previna-se. A sua saúde é muito mais importante que qualquer tipo de preconceito. Algumas lutas podem ser vencidas antes mesmo de serem iniciadas. Novembro Azul. Juntos pela saúde do homem. Uma campanha HNSF. Apaixonados pela vida. Há 40 anos e sempre ao seu lado, o Carlos Chagas Medicina Laboratorial conta com mais de 30 unidades para atender você ainda melhor. Faça seus exames com segurança e qualidade. Procure a unidade do Carlos Chagas mais próxima de você. Promoic Consórcio do Cicobi Credicopa. Quer descontos de até 20% na taxa de administração? Tá na mão! Aproveite as condições imperdíveis para você garantir o consórcio da sua casa, moto, carro e muito mais. Não perca essa oportunidade, é só até 18 de novembro. Procure nossa agência Cicobi Credicopa, Rua Olegário Maciel 443, Centro, e aproveite! Jornal da Manhã Patos. Classificados Tintim, 31 anos criando oportunidades de bons negócios. Você que está precisando de uma grana extra, daquela bike, geladeira, TV, vender seu carro, alugar sua casa ou arrumar um emprego, faça seu anúncio no Classificados Tintim. Classificados Tintim, anunciou, vendeu. Telefone 3821-1133. Junte sabor, tradição, leveza e uma comida deliciosa. Acrescente uma boa bebida e uma ótima companhia. Se você pensou na comida árabe, acertou. Ankara Culinária Árabe. Veja nosso cardápio pelo Face e Instagram. Pedidos de quinta a domingo pelo telefone 99282-5300. Repita. 99282-5300. O Jornal da Manhã Patos está de volta na entrevista da semana com Letícia Balducci. Ô Letícia, o seu trabalho é levado para outros países também? Sim, eu tenho alunos ao redor do mundo. Eu só preciso traduzir todos os meus vídeos, mas brasileiros que moram no exterior, todos eles têm acesso facilmente ao conteúdo porque é online, né? Tudo que é online fica muito mais fácil de ser divulgado e produzido e ensinado. E para você que está nos assistindo pelo YouTube da Jovem Pan Patos, está vendo aí a obra da Letícia, bonitona. Lelis, coloca aqui na tela, por favor, consegue? Para eu ver de pertinho. Isso aí, ó. Manual para uma vida despornificada de Letícia Balducci. Lindão, hein, Letícia? Qual editora, hein, Letícia? A editora é a Carline Caniato. Ela tem a filial aqui em Cuiabá e em São Paulo também. Eles fizeram um ótimo trabalho, a obra toda ela é bem ilustrada, para ficar fácil o entendimento de um assunto que às vezes pode ser tão complexo, né? Então, eu queria transmitir de uma forma simples, organizada, para que todos pudessem entender um pouco e se conscientizarem. Para lá, Letícia. Oi? E é fácil encontrar a sua obra? Como fazer para adquirir? É fácil. Todos os meus produtos, eles estão no meu site, especialistax.com, produtos. Então, todos os meus seguidores, a versão eles online entram lá também, e vão. Letícia?
Por enquanto, eu fiz só a versão física. Eu tenho e-book gratuito online, mas esse livro foi só físico. Até eu encontrar uma maneira de não ter o plágio. Eu estou estudando sobre isso, algumas formas de divulgação, mas eu quero ele em e-book, porque para ter o acesso aos meus seguidores que moram fora do Brasil. Eles já estão me cobrando, viu? Já estão me perguntando. Quantos seguidores atualmente você tem? Eu tenho atualmente, contando 2 redes sociais, 430 mil. Uau, muita gente, hein? É bastante gente. Letícia, então vamos lá. Quem sofre mais com conteúdo X? Homens ou mulheres? No começo do meu trabalho, quando eu coloquei ele a público, vou falar pra vocês, era quase meio a meio, viu? Era 60% homens, 40% mulheres, mas as mulheres ainda sentem uma certa dificuldade em expressar que se é um vício na minha vida, é um mau hábito, elas acham que não. Mas o que eu percebo hoje é a maioria são homens. Não é o casamento que vai curar o vício sexual, não cura a tara sexual. Eles até no casamento podem consumir esse conteúdo até estando em um relacionamento. Então são homens maiores de 18 anos, até adolescentes que estão presos ao consumo de pornografia. E hoje Xvideos é um dos sites mais pesquisados do Brasil. Mais de 80% das pessoas admitem assistir pornografia, segundo uma pesquisa feita pela Sexy Hot, e muitos deles gostariam de parar de ver, só não sabem como. Acha que a educação sexual pode ajudar a combater a cultura da pornografia entre os jovens ou não? Com certeza. Com certeza. Sempre que eu falo em escolas, eu percebo que as crianças, a partir dos 11 anos de idade, elas já têm um conhecimento a respeito do que é sexo, do que elas estão vendo. Então, não é novo o que eu falo, mas quando eu falo sobre prevenção, eles começam a ter uma nova visão a respeito do corpo, uma nova visão a respeito de como devem tratar as pessoas e do que é sexo e sexualidade. Então, com certeza pode prevenir. Conta pra gente então como e por que você decidiu estudar os problemas da pornografia, Letícia. Então, como eu falei lá no início do vídeo, foi um assunto que entrou na minha vida precocemente. Eu lembro quando eu era bem pequenininha, minhas coleguinhas da escola introduziram a palavra transar e reproduziam imagens sexuais, contextos sexuais com os bonequinhos da Barbie, do Ken. Eu fui crescendo e tive acesso ao notebook, como muitos dos meus colegas, e meus pais não sabiam nada sobre os perigos da pornografia, né? Então eu acabei tendo esse contato precoce. Eu fui crescendo com 18 anos, eu vi meu aluninho dava aula de inglês com 17, 18 anos, meus aluninhos de 9, 11 anos acessando esse conteúdo explícito. Eu vi casais de amigos se separando porque o parceiro tinha mais interesse no conteúdo irreal online do que na parceira. Então foi aí que eu comecei a desenvolver todas as minhas pesquisas, todos os meus estudos. Hoje em dia tem mais conteúdo de alerta em inglês, né, conteúdos internacionais, mas a partir disso aí eu desenvolvi toda a minha base de estudo, todos os meus viés aí científicos. Foi um longo período de 6 anos, hoje vai completar quase 8 anos já que eu estou estudando sobre isso, então pode-se dizer também que sou uma pesquisadora dessa área. E criei aqui no manual como se fosse um black book da pornografia. Tudo que eu vi, entendi, eu coloquei aqui de uma forma bem simplificada. Ô Letícia, e aquele casal que adora assistir a um filme pornográfico para dar um tchan na relação? Nossa, tem demais. As pessoas falam, Letícia, só vou apimentar a relação, não tem problema nenhum assistir junto com a minha esposa, só pra deixar as coisas mais quentes. Só que o real é que todos nós gostamos de tudo que possa melhorar a nossa vida sexual. E no começo, realmente, é muito prazeroso. Só que à medida que aumenta as responsabilidades e o convívio, acaba que a pornografia entra tanto na mente da pessoa que você fica dividido entre o que tá na sua frente e o que tá na sua mente. Então, ao invés de apimentar as coisas, é mais provável que a pornografia cause um incêndio no seu relacionamento a longo prazo. Então quer dizer que essa brincadeira aí de assistir o pornô em casal e tal, para apimentar o relacionamento, pode, a maioria das vezes, atrapalhar o casamento. Pode atrapalhar, Sabrina, que eu vejo é que nunca fica somente ali atrás da tela.
há uma necessidade da extensão do vício, então acaba partindo para garotas de programa ou convites desconfortáveis como, será que eu posso chamar outra pessoa? Será que você aceita fazer tal coisa? Tem uma fantasia muito disseminada entre os meus alunos e seguidores que é o seguinte: o homem gostar de ver a mulher com o outro. Inclusive saiu até no jornal famoso essa fantasia que está sendo cada vez mais comum, entre aspas, mas que não, é um ensinamento disfuncional da pornografia. Então permaneça com a gente aqui na entrevista da semana. Nós vamos para mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta a falar com você. Se você quer navegar com a UAI, venha se conectar. Seja na TV, no PC ou celular. Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta. É só ligar e contratar. Tem super vantagens, você tem que comprovar. Seja na TV, no PC ou celular. Eu sei que tu gosta. UAI Telecom, nossa melhor conexão é você. Entre em contato 34 3818 8100. Depois que ele chegou, o desempenho foi lá no alto. No início a gente achava que ia ser difícil de lidar. É estratégico. Você não vai acreditar, mas ele é bem flexível. É forte na análise dos indicadores para tomada de decisões. Agora a gente tem certeza que os resultados virão. Não, não é sobre mim não. É sobre a Sankhya. Para estar entre os melhores, você precisa ousar, ter um grande time e as melhores tecnologias. Você precisa ter a melhor solução de gestão para o seu negócio. Sankhya, liberdade para evoluir. Há 40 anos e sempre ao seu lado, o Carlos Chagas Medicina Laboratorial conta com mais de 30 unidades para atender você ainda melhor. Faça seus exames com segurança e qualidade. Procure a unidade do Carlos Chagas mais próxima de você. Desafios separam pessoas comuns de pessoas notáveis. Só quem consegue transformar conhecimento em oportunidade alcança o lugar de protagonista da sua própria história. Vestibular 2023 Unipam. Sua vida merece uma história de destaque. Inscrições pelo site vestibular.unipam.edu.br. Prova dia 11 de dezembro. Unipam. Educação que transforma. Promoic Consórcio do Cicobi Credicopa. Quer descontos de até 20% na taxa de administração? Tá na mão! Aproveite as condições imperdíveis para você garantir o consórcio da sua casa, moto, carro e muito mais. Não perca essa oportunidade, é só até 18 de novembro. Procure nossa agência Cicobi Credicopa, Rua Olegário Maciel 443, Centro, e aproveite! Jornal da Manhã. Letícia, você se considera uma pessoa conservadora à frente do seu tempo? Conservadora? Olha, antes de responder a pergunta, Sabrina, só quero corrigir aqui para o Edilson. Aqui é 1 hora a menos, aqui são 7h11. Tá. Eu que me confundi. Então agora são 7h14. Letícia, então, madrugou para estar aqui na rádio que virou TV com a gente hoje, né, Letícia? Madruguei um pouquinho. Que é 1 hora a menos, mas sobre conservador, as pessoas às vezes falam, né? Letícia, você é religiosa, você é moralista, né? E eu falo, olha, não, na pornografia é uma reação química do cérebro, uma reação meramente mecânica. Não atribuímos valores morais ou religiosos a essa ação, porque da perspectiva do cérebro é só uma ação que precisa ser executada da melhor maneira possível. Portanto, qualquer pessoa pode desenvolver esse mau hábito, podemos criar, né, bons e maus hábitos, mas tem hábitos que não nos ajudam, como é esse caso. E aqueles, Letícia, que preferem a masturbação à relação sexual? Acontece tanto, Edilson. O rapaz, ele prefere, né, o conteúdo explícito e a masturbação, ou tem a namorada, tem a esposa, e depois da relação, ele prefere se masturbar, porque ele não consegue chegar ali ao prazer e à satisfação durante a relação. E nesses casos, você precisa voltar um pouco à sensibilidade ao toque. Por quê? A masturbação nada mais é do que o estímulo das genitálias somente. Só que eu não gosto de trabalhar dessa forma, porque você precisa conhecer todo o seu corpo, o corpo todo é erógeno. E quando você está na pornografia, você depende de um impulso mental para se ter prazer. Você não se conhece plenamente. Portanto, eu convido sempre meus seguidores e alunos a terem essa
consciência do corpo, eu até chamo de autotoque consciente, para você se redescobrir sem uma influência mental, gráfica, e também não somente no estímulo das genitálias, que pode até fazer com que você crie uma disfunção sexual. Ô Letícia, agora uma curiosidade, jovens, adultos, né, que você tem contato aí nos seus cursos, workshops e tudo mais, eles conversam abertamente com você sobre essas questões sexuais? Então, lembra que eu coloquei a público, né, quando eu criei o Especialista X, criei para divulgar meu livro, só que até divulgar o livro surgiram os cursos, e os meus cursos, meus programas, até com casais, em grupo. E assim, eles se sentem num ambiente tão seguro, acolhedor, que eles falam abertamente das questões, até das suas fantasias mais profundas, assim. Eles conseguem me contar, porque eu tento criar esse ambiente onde não se torna pesado. Então, o tabu, ele é quebrado, ele fica leve, um assunto que a gente pode conversar e trabalhar. Você não precisa ir para o mundo de fantasias, você pode falar sobre as suas emoções, então eles acabam se sentindo muito confortáveis em falar desse tema. E nas redes sociais, você recebe muita mensagem também, Letícia? Porque por trás da tela pode ser até mais fácil de falar do que pessoalmente, né? Nas aulas ao vivo é cara a cara comigo, mas redes sociais eu falo assim que eu tenho que separar um tempo todos os dias, 2 horas para responder todos os directs, porque eu faço questão de responder um a um, porque eles confiam tanto no meu trabalho, eles confiam tanto no meu feedback, na minha opinião, que eu gosto de ler os relatos. E assim, eu me sinto honrada por receber essas informações, e eles revelam tudo o que está passando na vida deles, revelam os problemas no casamento, na sua vida pessoal, até questões de abusos e traumas é revelado, e eu tento instruí-los da melhor maneira possível. Existe, no seu entendimento, algum conteúdo pornográfico que pode ser consumido sem risco ou de jeito nenhum, Letícia? Recebo bastante essa pergunta. Todo mundo quer achar um jeito de consumir sem trazer risco à saúde, né? E as pessoas me perguntam assim, Letícia, tudo bem, eu entendi que o vídeo no conteúdo, no site explícito, vai ser atrelado sexo a uma fantasia que pode envolver crimes, né? Como incesto, estupro, abusos, assédios. Mas e se for o amador, Letícia? E se for um conteúdo de desenho que não se trata de abuso de seres humanos, ou um casal que grava e quer postar? Só que, ou em contos, né, contos eróticos que não tem nem imagem, muitas pessoas têm essa dúvida, e eu falo assim, contos eróticos sempre vai ser o sexo a um tipo de traição, violência, incesto, então acaba que sim, você se excita com aquele conteúdo, e mesmo conteúdo que não envolve o abuso de seres humanos, a degradação ou crimes sexuais, você está dependendo da imaginação, de olhar o outro ser humano tendo uma relação para se excitar. Então, até que ponto isso é saudável? Por isso que acontece aquela fantasia que eu falei para vocês, do cuckold, que é o homem gostar de ver a mulher dele tendo relações com outro homem, ou vice-versa, né? Porque ela acostuma o organismo dela e a mente a olhar outras pessoas. Então, tire um tempo para se conhecer as suas preferências sexuais, redescobrir a sua sexualidade, e aí você vê se o conteúdo ali que você precisa acessar, ver, é necessário para você se estimular sexualmente. Letícia, quais são os sinais de uma pessoa viciada em pornografia? O primeiro delas é que ela começa a roteirizar a relação sexual, então ela percebe que o que ela está vendo ela quer reproduzir, começa a tratar outras pessoas como uma coisa, então a pessoa ali já não é mais um ser humano, ela pode objetificar o corpo dela, falar o que ela quiser para outra pessoa. Também há um afastamento de relação humana, porque você se acostuma tanto com prazer atrás de uma tela, você se satisfaz ali de uma forma rápida, anônima, não tem que lidar com emoções, falhas, ter responsabilidade com ninguém, que acaba que seus amigos ficam sem graça, pessoas para você se relacionar. Então, você acaba não se conhecendo. E por último, também, você começa a ser uma pessoa muito emocional. Você não usa mais o seu cérebro lógico. Toda situação na sua vida, você se estressa facilmente. Você não pensa antes de agir. Enfim, acaba que as suas emoções, elas ganham controle em toda a situação do seu dia. Principalmente quando é no contexto sexual. Letícia Balducci, quais olhos você tem para a homossexualidade? Bom, na pornografia,
acaba que eles se dizem muito amigos da comunidade LGBTQIA+, só que, na verdade, eles usam situações e temáticas degradantes para se tratar das relações entre pessoas do mesmo gênero. Eles fetichizam uma orientação sexual e também pode fazer com que as pessoas tenham dúvidas em relação à sua identidade de gênero, em relação à sua orientação sexual, porque às vezes a pessoa ela olha um conteúdo ali, se masturba para aquele conteúdo e começa a fetichizar pessoas trans e pessoas homossexuais e acaba sendo disfuncional para a maneira como tratamos esse tipo de relação, pessoas que optaram por essa orientação sexual. E aí o que acontece, que a gente vê aí, muita violência, muita humilhação, muitos abusos, e eu acredito que a indústria pornográfica ela tem grande participação nisso. Bom, a Letícia Balducci continua conosco aqui na entrevista da semana, que já está caminhando para a reta final. Não saia daí que a gente volta já já. Estudar no Colégio Equipados, alegria de saber. Matrículas para novatos a partir de 18 de outubro. Telefone 3823-4422. Novembro é o mês de luta contra o câncer de próstata. A prevenção e o diagnóstico precoce podem salvar sua vida. Se você tem mais de 40 anos, consulte o urologista e realize o seu exame de toque. Previna-se. A sua saúde é muito mais importante que qualquer tipo de preconceito. Algumas lutas podem ser vencidas antes mesmo de serem iniciadas. Novembro Azul. Juntos pela saúde do homem. Uma campanha HNSF. Apaixonados pela vida. Se você quer navegar com a Uai, venha se conectar. Seja na TV, no PC ou celular. Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta. É só ligar e contratar. Tem super vantagens, você tem que comprovar. Seja na TV, no PC ou celular. Eu sei que tu gosta. Uai Telecom, nossa melhor conexão é você. Entre em contato 34 3818 8100. Jornal da Manhã Patos. Estamos na última etapa da entrevista da semana com Letícia Balducci, falando de educação sexual. Ô Letícia, e aquele maridão que não tolera, não aguenta ficar só com a patroa, e a patroa também que não consegue ficar só com o maridão? Aí é uma questão dos dois, né? Hoje em dia tem aquela relação aberta, né? Se for um consentimento de ambos, ok, uma preferência, né? Só que... E se for chifre? E se for chifre? Aí já é outra coisa. Aí realmente, e como eu falei pra você, né? Uma hora você não quer ficar só olhando. Porque os maridos falam bem assim pra mim: Letícia, eu acesso pornografia pra não trair. Mas uma hora você não quer ficar só olhando. Aí você apela pra garotas de programa e outras relações ilícitas. Aí do virtual passa para o real. Passa com muita facilidade disso. Letícia, e orientação sexual, você entende que é uma opção? Assim, eu acredito que ela tem que ser trabalhada em um consultório com um psicólogo, porque existe um processo de formação cerebral, de escolhas, de entendimento. Então, se a criança, o pré-adolescente, surgem essas dúvidas, precisa ser trabalhado e conversado, né? A gente estuda isso na sexualidade humana, que é um processo de formação cerebral. Então, não é algo que pode ser influenciado pelo conteúdo explícito, por exemplo. A pessoa já tem isso dentro dela, né, que já afeta o seu poder de decisão e o que ela quer para a vida dela em relação à orientação sexual, à opção sexual. A masturbação associada à pornografia pode se tornar um mau hábito? A masturbação associada ao pornô, com certeza, principalmente quando é associada a masturbação, é associada à pornografia, porque a pessoa está olhando e ela está se masturbando e está chegando ao orgasmo, então acaba que estimula o aprendizado associativo. É muito maior as substâncias químicas liberadas durante esse processo do que apenas uma excitação sexual em uma relação a dois realizaria, que são doses normais de substâncias químicas, mas a pornografia com a masturbação é comparada a um crack visual por neuropsicólogos da sociedade americana. Eles chamam a pornografia com a masturbação de uma droga visual. Então, sim, é muito prejudicial.
Letícia, e como os jovens podem lidar com os distúrbios hormonais sem a pornografia? Então, quando entra a pré-adolescência, os hormônios também entram à flor da pele. Se eles não tiverem essa base, Sabrina, a pornografia vai ser essa principal fonte de informação. E aí acontece todos esses casos que a gente vê aí de relações ilícitas, gravidez, infecções, não uso da camisinha. Eles não sabem nem como se prevenir, meninas, os meninos também. As meninas não têm essa autonomia de falar, olha, eu quero isso, eu quero a camisinha. Então, o que o homem falar, elas acabam aceitando. Uma dinâmica de poder desequilibrada na relação a dois, porque mostra sempre o homem como poderoso e a mulher submissa. Então, pré-adolescência ali, os hormônios à flor da pele, a escola deve introduzir um tipo de educação sexual, mesmo que básica, para que eles tenham esse conhecimento prévio. Você disse em uma entrevista que crianças menores de 5 anos estavam viciadas em pornografia. Isso é possível mesmo, Letícia? É possível. É possível em 2 tipos de situação. A primeira é a exposição precoce a esse conteúdo, que pode acontecer e aconteceu comigo. E o segundo é o abuso sexual. O abuso sexual leva a criança a ter um tipo de comportamento obsessivo. Então, ela fica estimulando demais as partes íntimas, ela busca também na internet e acaba acontecendo o que a gente vê, que é o abuso em repetição. Então, é preciso trabalhar e entender a criança que está se tocando muito, tocando nas partes íntimas. E eu vejo isso acontecer quando eu vou em escolas. Às vezes acontece dentro de casa. Ou acontece da criança às vezes se tocar, querer se conhecer, porque ela está descobrindo um corpo. Então tem que ser analisado esses 2 tipos de situações. Letícia, e a pornografia é a porta de entrada para a prostituição? Sim, com certeza. A prostituição, na verdade, eu percebo que a pessoa que está na prostituição não consegue ver as pessoas nessa situação como vítimas. E acaba que essas mulheres em situação de prostituição, elas já vieram de um ambiente disfuncional ao seu comportamento. Então, elas são incentivadas muitas vezes pela própria família. Ou elas são abusadas e acabam que a pornografia trata o abuso e o assédio e crimes sexuais como normal. E aí acaba que ela fala, não, é uma forma de ascensão rápida, né? Muitas das atrizes ou garotas de programa acham que a venda do corpo é uma forma de ganhar dinheiro rápido. Só que depois de uns meses elas veem que é um trabalho muito mais degradante do que emancipador. Elas percebem que traz muito mais traumas do que benefícios a longo prazo. E quanto tempo uma pessoa tem para explorar o corpo de outra, até que a gente chame isso de escravidão? Mesmo que pague 1 minuto, 10, 1 hora, será que essas pessoas podem ser chamadas de trabalhadoras do sexo? Mas elas perdem o domínio do próprio corpo. Eu posso ser chamada de trabalhadora do sexo, a minha mãe que é ginecologista, mas nós não precisamos perder o domínio do próprio corpo para exercer uma profissão. Então, essas pessoas elas têm que ter maior ascensão no mercado profissional. O governo ele tem que olhar com outros olhos para esses profissionais, né, para que eles tenham melhores oportunidades. Agora, na entrevista da semana, Jogo Rápido. Letícia Balducci, bem-vinda ao nosso Jogo Rápido. Fala pra gente casamento. O casamento é uma forma de amor, afeto, companheirismo. Solidariedade. É você enxergar o próximo, ter empatia com o próximo, poder ajudá-lo, poder representá-lo. Natureza. Naturalidade, ser livre, pacífico. Uma cidade. Cuiabá, calor de 40 graus, onde eu moro e gosto muito. Letícia, e juventude? Juventude é inspiração, é o momento da gente se descobrir, é o momento para a gente tirar dúvidas, saber um pouco mais sobre a nossa verdadeira identidade. Letícia Balducci, foi um prazer recebê-la aqui na Jovem Pan Patos, a rádio que virou TV. Espero que um dia você possa vir a Patos de Minas. Conhece a nossa região aqui ou não? Eu que agradeço, muito obrigada. Não conheço ainda, mas aceito o convite, viu, Edilson? Muito bem. Venha fazer uma entrevista pessoalmente, né, Edilson? Exatamente, pessoalmente. A gente quer entrevistá-la aqui brevemente, tá bom, Letícia?
Tá ótimo, aceito o convite. Muito obrigada pelo tempo de vocês e todo mundo que assistiu aqui. Tá, muito obrigado pela presença aqui na Jovem Pan Patos e bom peixe frito para você nesse fim de semana em Cuiabá. Ai, obrigada! Valeu, Excelente final de gente, semana, valeu. Letícia. Muito obrigada. Igualmente, até mais. Ficamos por aqui, um bom fim de semana a todos, bom dia e até segunda. Colégio Equipe Patos, com você nos momentos mais importantes. HNSF, apaixonados pela vida. Cicobi Credicopa, a nossa cooperativa de crédito. E Unipam, educação que transforma, apresentaram Jornal da Manhã Patos. Direção-geral Humberto Neiva e Carlos Alberto Chaulin. Redação Flávio Souza. Reportagens Gustavo Galvão. Oferecimento Coopatos. Com Coopatos, tudo fica mais gostoso. Laboratório Carlos Chagas. Sempre ao seu lado. Prodoeste, sua concessionária Mercedes-Benz. Sankia, liberdade para evoluir. E Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Jornal da Manhã Patos.